Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. A você que está inscrito nesse canal, meu muito obrigado. A você que tem visualizado esses vídeos, meu muito obrigado. Deixe seu comentário, se inscreva neste canal e me ajude aí a pregar a palavra de Deus. E seja bem-vindo a mais um vídeo que nós vamos gravar sobre a Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, a lição de número 2, onde fala sobre a mordomia do corpo. Então nós vamos aprender como santificar a nossa vida, como colocar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, querido. A mordomia do corpo, o texto áureo da lição. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, versículo 1. Verdade prática. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Objetivo geral da lição: expor a mordomia do corpo cristão sobre o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Objetivos específicos da lição. Do tópico 1, explanar sobre a dimensão material do corpo. 2, elucidar a dimensão espiritual do corpo. 3, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. E o ponto central da lição: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Então aí nós vemos já nessa parte introdutória da lição falando sobre o nosso corpo. O corpo do cristão, ele é o templo do Espírito Santo. Então a mordomia do corpo, nós temos que servir a Deus com o nosso corpo. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vestimos, aqui aonde nós estamos, aonde nós pisamos, aonde nós vamos, o que fazemos no nosso dia a dia, na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso ministério, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo para a glória de Deus. Introdução. Nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Deus, do pó da terra, ele criou o homem e soprou nas suas narinas e fez dele imagem e semelhança de Deus. Então Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós temos que voltar a Deus, nós temos que estarmos voltados para Deus constantemente, 24 horas por dia,
adorando a Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, porque Ele já está exaltado com o nosso corpo, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de proceder, porque nós somos imagem e semelhança dEle. E Ele requer de nós santidade, requer de nós compromisso, comprometimento, honestidade, transparência, e que ficamos sempre livre do pecado, andarmos na contramão do pecado, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos que prestar conta a Deus, nós temos o fôlego de vida e o Espírito que pertence a Deus, então nós temos que estarmos voltados para Deus com o nosso corpo, a nossa alma e com o nosso espírito. Pois segundo a sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. É local santo, é local para Deus habitar. O meu corpo e o seu corpo, nós temos que fazer dele um local santo para que o Espírito que é santo habitar. Ele não vai habitar em nosso corpo de qualquer maneira, não. Nós temos que procurarmos viver uma vida em santidade com aquilo que nós fazemos, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, que é santo. Tópico 1. A dimensão material do corpo. Ponto 1. A formação maravilhosa do corpo. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória contemplação divina do corpo humano ainda informe. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Então, antes de nós sermos formados por Deus, ainda informe, dentro do ventre da nossa mãe, Deus ele já observava aquilo que nós seríamos e somos e seremos por toda a eternidade. A contemplação divina antes da nossa formação de um ser humano parecido com ele, conforme a imagem e semelhança dele. Então ele já estava glorificando, já estava maravilhado, contemplando a minha criação e a sua criação. Então nós temos que louvar e adorar a Deus por isso. Ponto 2. A estrutura do corpo humano. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos, o cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até o máximo de 360 km/h. O corpo se constitui 70% de água, tem 96.500 km de veias artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 10 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que só a teoria da evolução jamais explicará. Então, só uma mente humana, uma mente divina, só um Deus Todo-Poderoso, né, que poderia fazer isso, um corpo humano ser perfeito por dentro e por fora, todo organizado, porque foi criado por Deus. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e criou o homem à sua imagem e a sua semelhança, os criou macho e fêmea. Então, ele criou o macho e a fêmea, todos corpos perfeitos, por dentro e por fora. Então, o ser humano não tem condições de explicar a criação do próprio ser humano. Ele, ainda que a ciência esteja avançada, ainda que a ciência esteja estudando, Deus deu inteligência, sabedoria aos homens, eles não vão chegar a compreender o que tem dentro do ser humano, aquilo que as veias, o batimento cardíaco, tudo aquilo que funciona perfeitamente. E alguns estudos dizem que eles chegaram ali no genoma, dentro do homem, na célula tronco, ali na medula óssea, ali onde funcionam os troncos do ser humano, que ali está escrito Deus dentro do ser humano, aquelas partes do corpo do ser humano ali por dentro, ali na medula óssea, ali onde funciona, onde sai toda aquela defesa do organismo. Então lá no centro ali daquela situação, dentro ali do ser humano, tem um local escrito Deus, Yahvé, Deus. Então Deus mostrando que Ele
é o criador do corpo do ser humano e ele funciona perfeito, porque Deus, ele criou conforme a sua imagem e semelhança, eu e você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós ficamos aqui neste ponto e eu já vou gravar o segundo ponto, o segundo tópico no outro vídeo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.